Não, para mim, Fabiola, a marca está clara. A marca do governo Lula, essa é a antítese perfeita do governo Bolsonaro. E eu acho que ninguém discorda que na seara social, sobretudo, isso está sendo colocado. O governo fez um ótimo trabalho nesses 100 primeiros dias. Você tem Bolsa Família, você tem Minha Casa Minha Vida, você tem mais médicos, você tem uma série, enfim, para resumir a minha análise nessa seara, uma série de medidas que retomam políticas afirmativas e toda uma agenda social que caracteriza a gestão do governo Lula. Então, me parece que é um ponto relativamente resolvido nessa questão. Existe um consenso de que nessa área o governo vai muito bem. As críticas que incidem sobre a seara econômica são um pouco mais complicadas, a meu ver, porque elas exigem uma série de coisas que acabam circunscrevendo o governo a coisas que transcendem a sua própria vontade e articulação política, assim como a própria atuação do governo junto ao Congresso um, Nacional. Nessa seara, por exemplo, o governo aumentou em quase 22 bilhões de dólares as reservas internacionais, considerando o que entrega o governo Bolsonaro. Houve 3 quedas, por exemplo, no preço da gasolina. Houve uma série de incrementos que facilitam a vida, sobretudo das camadas mais empobrecidas da população, que devem ser consideradas. O principal embate com o Bacen, que é aí que, a meu ver, reside a crítica central, é fundamental para o novo governo. Por quê? Com essas taxas de juros que vêm sendo praticadas, fica inviável investir no país e fica inviável pensar no crescimento da nação de uma forma mais efetiva. Isso não é o governo Lula que está dizendo. Você tem especialistas, a gente avaliou isso aqui em diversas ocasiões. Você tem desde Jayati Ghosh, a indiana, ao Stiglitz, que é um Nobel da economia, dizendo que essas taxas de juros, sobretudo da Selic, elas são proibitivas, elas impedem o crescimento do país e elas significam, de muitas maneiras, a morte econômica da nação. O Lula, enquanto comandante do executivo, enquanto a pessoa que chefia o executivo, deve necessariamente se envolver nessa questão, porque se ele não se envolve e essas taxas não são repensadas, daqui a 6 meses, um ano, o país não vai crescer e seguramente esse vai ser o principal ponto de ataque, considerando a sua gestão, o que já está sendo feito, por sinal. Veja que não existem grandes críticas nas outras searas e que a coisa fica basicamente resumido ao Lula e a forma como o Partido dos Trabalhadores conduz a seara macroeconômica. Agora, isso não pode ser resolvido com base em decreto na carteirada ou removendo o Campos Neto da chefia do Bacen, porque isso também traria uma série de consequências drásticas, isso precisa passar pelo Congresso Nacional e seria complicadíssimo. Na medida em que você tem as pessoas apontando, isso é muito sintomático, a meu ver, Fabiola. Na medida em que você tem as pessoas apontando que o principal problema do governo é uma falta de marca, que deveria se posicionar mais assim ou mais assado em determinada medida, isso te dá conta de que o governo atendeu às expectativas que foram pleiteadas antes da sua própria eleição, porque senão seguramente se materializariam críticas mais pontuais, mais empíricas, no sentido de dizer o governo errou aqui, aqui e ali, fora da seara econômica. Não me parece que é o caso, me parece que esse governo representa a antítese perfeita do que foi o governo Bolsonaro, vem acertando numa série de medidas, tem essa questão econômica que transcende as suas próprias deliberações, por isso é uma questão muito mais complicada, no qual o Lula vem chamando o debate público, e é uma questão que deve ser resolvida daqui para frente. A meu ver, começa bem. Seguramente existem coisas que podem melhorar, sobretudo, a meu ver, na comunicação do governo, uma certa bateção de cabeça entre o gabinete ministerial e a chefia do executivo, mas é um ótimo começo e tem tudo para seguir com bastante força, como eu vejo, Fabiola.